Sabemos que o período de caça às bruxas é amplamente usado pelo movimento feminista como prova cabal da opressão do homem e da Igreja Católica contra a mulher. Dizem as feministas que a caça às bruxas foi uma manifestação da misoginia que queria impedir que as mulheres se emancipassem. Memes inundam as redes sociais em páginas como Quebrando o Tabu, postados por mulheres que jamais abriram um livro sobre o período medieval. Dizem com verve e eloquência e autoridade, como se soubessem do que falam: nós somos as netas das bruxas que vocês não conseguiram queimar. Antes de desmistificarmos essa falácia, gostaria de ler para vocês um artigo escrito por uma feminista, de modo que possamos melhor entender o que se passa na cabeça dessas ativistas e como elas estão totalmente equivocadas em suas conclusões. A caça às bruxas durou mais de 4 séculos e ocorreu principalmente na Europa, iniciando-se de fato em 1450 e tendo seu fim somente por volta de 1750, com a ascensão do Iluminismo. A caça às bruxas admitiu diferentes formas, dependendo das regiões em que ocorreu, porém, não perdeu a sua principal característica: uma massiva campanha judicial realizada pela Igreja e pela classe dominante contra as mulheres da população rural. Essa campanha foi assumida tanto pela Igreja Católica como a protestante e até pelo próprio Estado, tendo um significado religioso, político e sexual. Estima-se que aproximadamente 9 milhões de pessoas foram acusadas, julgadas e mortas durante este período, onde mais de 80% eram mulheres, incluindo crianças e moços que haviam, entre aspas, herdado este mal. Como é de praxe que o movimento feminista pegue uma miríade vasta de informações, fragmente-a e foque apenas naquela parte que lhes convém para fortalecer sua narrativa de homens vilões e opressores e mulheres vítimas dessa terrível sociedade desigual, vamos agora usar o livro do autor israelense Martin Van Creveld para desmistificar, de uma vez por todas, a ideia mendaz de que as mulheres, durante este período, sofreram opressão unicamente devido ao seu gênero. Vamos contextualizar de modo que possamos entender parte do que passava na cabeça das pessoas naquela época. É necessário ressaltar que todos acreditavam em Deus, acreditavam que o Sol girava em torno da Terra e não o contrário, e todos também acreditavam na existência de bruxarias. Em 1564, um grupo de pessoas de ambos os sexos, incluindo figuras proeminentes, se reuniram na esperança de presenciar um sabá das bruxas. Com grande desapontamento, este grupo de pessoas nada viu. Como a bruxaria era um crime extremamente difícil de se provar, muitas pessoas, como veremos a seguir, especialmente mulheres, usaram da mendacidade para aniquilar os seus inimigos, algo que tem grande similaridade com as falsas acusações que assolam a sociedade odierna. Para quebrar o mito de que a bruxaria era praticada somente por mulheres, leia o seguinte trecho. Em princípio, a bruxaria podia ser praticada tanto por homens quanto por mulheres. Em 1484, quando lançou a bula contra a bruxaria Summis Desiderantes Affectibus, o Papa Inocêncio VIII afirmou explicitamente que ela era praticada por pessoas de ambos os sexos. Em 1572, encontramos mais uma prova de que a sociedade não acreditava que a bruxaria era algo exclusivo do sexo feminino. O eleitor da Saxônia determinou que os praticantes da bruxaria, homem ou mulher, serão executados com a espada. Mesmo na Inglaterra, onde a porcentagem de mulheres entre os acusados era notavelmente alta, a lei se referia a pessoas, e as pinturas e sabás costumavam mostrar o demônio acompanhado por homens e mulheres.
Mais uma prova de que as feministas estão erradas em sua análise. Em 1608, um especialista, o ministro puritano William Perkins, chegou ao ponto de culpar Moisés por ter usado o gênero feminino ao ordenar que vós não permitireis que as bruxas vivam. Um fato deveras curioso a respeito das acusações é que elas eram frequentemente feitas por pessoas do baixo escalão, vizinhos que em sua vida cotidiana acusavam uns aos outros de que um deles estava praticando bruxaria. O fato de que a maioria das pessoas que julgavam eram homens pertencentes a uma elite não significava, de modo algum, que eles estivessem imunes às acusações. Na Itália, por exemplo, o clero corria grande risco de ser acusado de bruxaria, e na Alemanha, onde eram feitos tribunais em que as acusadas indicavam pessoas que estavam em conluio com as bruxas, pessoas do alto escalão frequentemente eram apontadas de terem cometido atos de bruxaria. Parte dessas acusações começavam com boatos, fofoquinhas, que se espalhavam rapidamente, até que as autoridades iam ao local e, como numa histeria coletiva, as pessoas começavam, sem critério, a acusar umas às outras. Ele é o bruxo, ela é a bruxa. Muitas das pessoas que queimaram na fogueira foram vítimas de maledicência, assim como hoje, muitas das pessoas linchadas até a morte por acusações falsas de abusos diversos, geralmente homens, têm suas vidas e reputações destruídas pela língua afiada da sociedade. Notem esta interessantíssima informação. Por exemplo, em 1597, Jaime VI da Escócia aboliu a Comissão Geral contra a Bruxaria, que ele mesmo havia criado, porque a população usava para acertar as próprias contas, assim como é a Maria da Penha usado hoje em dia para praticar vingancinhas pessoais. Em 1633, seu filho cortou pela raiz uma perseguição que ameaçava fugir ao controle. E notem só que interessante este outro trecho que diz que na segunda metade do século XVII, quando a crença na bruxaria começou a diminuir entre a elite, a insistência popular em fazer denúncias levou a muitas absolvições. Como notamos, o problema não era a igreja contra as mulheres, mas na verdade uma crença e uma insistência ignorante que continuou a percorrer no seio da sociedade mais humilde, quando aqueles do alto escalão começaram a perceber que tais acusações não poderiam ser de fato verossímeis. E o autor continua: o único caso de linchamento na Escócia envolveu uma bruxa que foi liberada pela justiça apenas para ser assassinada pelos vizinhos. Como nós vemos também ocorrendo hoje, pessoas que são inocentadas de acusações maledicentes de abuso ou violência doméstica, mas a população iracunda e sedenta em fazer justiça com as próprias mãos ceifam a vida de inocentes como se eles fossem os juízes e donos da verdade. Um fato convenientemente ignorado pelas feministas é que nos Países Baixos o ápice da perseguição às bruxas ocorreu quando o país foi sucessivamente governado por 3 regentes em nome de Carlos V, a saber, Margarida da Áustria, Maria da Hungria e Margarida de Parma. Uma grande perseguição às bruxas sob governos femininos. Situação similar também ocorreu na França, quando o auge das perseguições, que ocorreu no século XVI, a França estava sob o comando de uma mulher, Catarina de Médici, e as perseguições diminuíram quando o homem, o seu sucessor, ocupou o poder. Agora, a cereja do bolo. Vejam este importantíssimo trecho. Como membros da cultura popular, as mulheres participaram da caça às bruxas tanto quanto os homens. A bruxaria era, em larga medida, usada por mulheres contra mulheres, possivelmente porque os homens tinham meios melhores de lidar com mulheres injuriosas.
Os bruxos raramente lançavam feitiços contra os membros do sexo feminino. Eram principalmente as mulheres que acusavam outras mulheres de violar os padrões de conduta e insistiam que o marido e outros familiares agissem contra as suspeitas de bruxaria. Portanto, meus amigos, quando vemos mulheres postando memes, nós somos as netas das bruxas que vocês não conseguiram queimar. Na verdade, a probabilidade é que essas mulheres sejam as netas das bruxas que acusaram outras mulheres de bruxaria e que levaram pessoas do sexo feminino à fogueira. Mulheres estas que agora acusam de maledicência homens para ceifar-lhe a vida, tomar-lhe bens e usam a justiça ginocentrista para conseguir lograr seus desejos insaciáveis de vingança ou seus desejos insaciáveis de extorquir os seus companheiros. É necessário também avaliarmos o contexto social da época. Antes que os hospitais se tornassem o local de nascimento dos bebês, as mulheres, agora mães, estavam sexualmente indisponíveis. Havia uma serva dentro de casa. Algumas eram velhas, porém outras eram jovens, estonteantemente belas. E claro, o ciúme tomava conta das mães e mulheres que, agora acamadas, tinham medo de que seus maridos fossem se engraçar para as empregadas que estavam agora dentro do lar. Outro fato curioso: em Genebra era muito comum que os homens que eram acusados de bruxaria fossem executados com muito mais frequência que as mulheres. Na Itália, por exemplo, mesmo com todos os tribunais sendo chefiados por homens, mulheres tinham a tendência de sair com penas muito mais leves. Uma tendência que se verifica na disparidade de sentença até os dias de hoje, em que homens recebem penas até 60% maior pelo mesmo crime que suas contrapartes femininas. Como notamos, muitos dos problemas que os internautas alegam ser provenientes do feminismo existem desde épocas medievais, em que o ginocentrismo, o verdadeiro problema que afeta o sexo masculino, já se fazia presente em tribunais de caça às bruxas. Como bem citado pelo autor, de fato havia em alguns tribunais, como o Tribunal Itinerante da Inglaterra, uma certa discriminação do sexo feminino. Entretanto, esse tribunal não teve impacto significativo nas condenações de bruxas, como podemos ver no trecho a seguir. É possível detectar um preconceito contra as mulheres, no sentido de que poucas eram liberadas e muitas executadas, apenas nos julgamentos conduzidos pelos tribunais itinerantes ingleses. No entanto, a Inglaterra tinha relativamente poucas execuções e, de maneira alguma, todos os casos eram julgados pelos tribunais itinerantes. Assim, nos tribunais que comprovadamente discriminavam as mulheres, poucos casos tramitavam. Nos tribunais que lidavam com muitos casos, não havia provas de discriminação de gênero. E como citei no prelúdio deste vídeo, o feminismo fragmenta as informações e foca de todo centauro apenas no casco para fortalecer a ideia mentirosa de que as mulheres são oprimidas por algum tipo de estrutura patriarcal que favorece os homens. Vejam este trecho. A questão da bruxaria não era isolada. Fazia parte de um complexo e muito amplo crimes espirituais, entre os quais se incluíam a heresia, a apostasia e a blasfêmia. Eram todos crimes contra Deus e a religião, e todos mereciam ser punidos assim como a bruxaria. Em Veneza, por exemplo, casos de bruxaria compunham apenas 20% de todos os casos de crimes espirituais. Muitas recebiam sentenças muito leves, enquanto 80% desses outros crimes, os acusados eram do sexo masculino, algo, claro, excluído das teses feministas de que a bruxaria era um sinônimo de misoginia. Leio agora mais um trecho e ofereço a vocês uma conclusão puramente pessoal. No início da Idade Média, os julgamentos de bruxas eram relativamente raros, mas passaram a se proliferar a partir de 1300. Os primeiros julgamentos diferiam dos posteriores por não envolver grupos de bruxos.
tipicamente eram dirigidos por alguns homens proeminentes como meio de atingir outros homens proeminentes. O uso da justiça e das falsas denúncias feitas por homens contra outros homens ainda existem hoje em dia e seguem esse mesmo padrão, geralmente por vingança política. Homens também fazem falsas acusações. A diferença é que a mulher tende a trivializar as falsas denúncias. Acusam pessoas, como podemos ver hoje em dia, de crimes bárbaros por vingancinhas pessoais, como o caso daquele mendigo que foi acusado por uma mulher homossexual de tê-la abusado sexualmente porque ela queria fazer ciúme na namorada. Outras mulheres acusam homens de abuso porque os seus pais flagraram-na assistindo filmes adultos. Homens e mulheres mentem, mas mulheres tendem a trivializar a mentira em um nível sem igual. Conclusão, meus amigos. A caça às bruxas nada teve a ver com gênero. Durante determinadas épocas, homens eram caçados e condenados até mais do que as mulheres. As mulheres acusavam outras mulheres para resolver desavenças pessoais insignificantes, levando pessoas inocentes à morte. Os crimes de bruxaria compunham muitas vezes uma pequena parcela de crimes considerados espirituais. Como sempre, os homens eram a maioria dos acusados de uma grande parcela de crimes, e como também podemos perceber, assim como na sociedade odierna, mulheres tinham tendência a receber penas menores pelo mesmo crime. Podemos concluir a respeito do comportamento feminino que a mendacidade sempre vai ser usada para destruir aqueles que as mulheres não gostam. Finalizo então a conclusão desse vídeo com uma frase do ilustre filósofo Schopenhauer. As mulheres, por serem mais débeis, veem-se obrigadas a depender não da força, senão da astúcia. Daí sua hipocrisia instintiva e sua imodificável tendência à mentira. Por isso, o fingimento é connatural às mulheres e pode ser encontrado tanto nas mulheres tontas como nas inteligentes. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal, deixe o like e ative as notificações. A gente se vê no próximo vídeo.